A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. Já quero dizer a você que está chegando agora, clica no se inscrever, não é inscrito ainda? Dá uma olhadinha aí, clica no se inscrever, porque os inscritos recebem de primeira mão as novidades do nosso canal, vídeo novo, conteúdo novo. Então clica ali para você ficar por dentro. Aqui embaixo também tem um joinha, um gostei, um like. Clica aí em forma de gratidão, coloque a sua gratidão em prática e clica no joinha, no gostei. Isso ajuda a divulgar o nosso vídeo para mais e mais professores. Também deixa o seu comentário aqui dizendo a cidade onde você é, se você vai usar alguma dinâmica, como é que tem sido essa aula para você. Amém, meus irmãos? Olha, tem uma novidade para compartilhar com vocês. Nós aqui do canal Texto Áureo estamos muito felizes porque nós chegamos, pela misericórdia de Deus, a 1000 inscritos nesse canal. Então nós temos muito a agradecer a você que tem acompanhado o nosso trabalho, que tem nos ajudado, que é inscrito, que tem contribuído com seus comentários, nos mandado dicas, nos mandando opiniões. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, professores e professores da Escola Bíblica. Por isso também, por termos chegado a esse 1000, a esse número abençoado, nós vamos fazer um sorteio. Sim, nós vamos fazer um sorteio de uma Bíblia da Escola Bíblica, uma Bíblia excelente, com muitos recursos para o professor. E para você saber mais, para os irmãos saberem mais a respeito desse sorteio, onde vai ocorrer, como vai ser feito, os irmãos ficam conosco, mais à frente estaremos falando. Vamos para a aula de hoje? A aula de hoje é a lição de número 12, a rebelião de Absalão. O texto áureo diz lá: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Na linguagem de hoje diz lá: Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça, e assim ele conquistou o coração do povo de Israel. A verdade prática, e essa verdade prática nós sempre comentamos ao professor, o aluno deve sair entendendo a verdade prática para que ele possa praticar essa verdade. Durante toda a aula, então, a verdade prática deve estar presente. A rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. Logo, nós vamos falar sobre rebelião. Nós vamos demonstrar a questão da rebelião, que ela é contra Deus, ela desagrada a Deus e sempre ela busca os próprios interesses e não os interesses de Deus. Temos 3 objetivos na aula de hoje. Os objetivos estão descritos assim, Primeiro, descrever o homem Absalão. Segundo, destacar a revolta de Absalão. E terceiro, apontar a morte de Absalão. Já de início, nós queremos destacar 2 frases do pastor Osiel que diz: uma rebelião vinda de uma pessoa em que lhe é depositada toda a confiança é dolorosa e, num primeiro momento, inimaginável. Nós não acreditamos. Às vezes colocamos a nossa confiança em uma pessoa e de repente essa pessoa nos trai, e isso é doloroso, isso é inimaginável. Foi o caso de Davi, que confiou totalmente no seu filho Absalão. Numa rebelião, todos perdem, diz o pastor Osiel Gomes, seja na família, seja na amizade ou nas instituições, ninguém sai ileso desse processo, o processo de rebelião. Irmãos, já quero avisar também aos irmãos que nós temos um material, sempre falamos nos vídeos, e deixar você sabendo, olha, nós disponibilizamos aos irmãos um material rico, irmãos, material rico, e nessa lição número 12 está riquíssimo, tem muito conteúdo aqui. Os irmãos têm um resumo da lição acompanhado de versículos em outras traduções da Bíblia, além de diversas mesmo, citações de pastores e escritores renomados, com um conteúdo que tem a ver com a lição, já colocado nos pontos certos para que o professor possa usar em sala de aula. Aqui também, nesse material, tem as 3 dinâmicas que nós fazemos, já estão aqui descritas. Como é que faz para adquirir? Irmão, é só entrar em contato conosco. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo. Já clica aqui embaixo. Tem um link onde os irmãos entram em contato direto conosco e nós disponibilizamos esse material gratuitamente para os irmãos. Grátis. É grátis para os irmãos. Nós enviamos pelo WhatsApp, pelo e-mail. É só clicar aqui embaixo, os irmãos entram em contato conosco e nós já mandamos o material para os irmãos. Amém, meus irmãos? Então vamos seguindo. A introdução diz: a rebelião de Absalão não se tratava apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. Absalão estava doente por poder e queria muito
alcançar o trono, nem que para isso fosse necessário matar o seu próprio pai. Nós vemos aqui uma citação dizendo, olha, podemos ratificar que a revolta de Absalão consistia em sua sede e ambição pelo poder. Absalão era oportunista, Absalão era perspicaz, valendo-se de sua beleza física e carisma incomum, ele procurou derrubar o próprio pai. É algo terrível, Absalão não via, ultrapassou todos os limites do amor, e ali pela busca pelo poder, pelo seu egoísmo, pelo seu egocentrismo, ele estava procurando somente aquilo que lhe dava prazer, que era o poder, esquecendo de tudo, de todos e usando a todos quantos estavam à sua volta para ele galgar os degraus do poder. Era isso que ele queria. Nós já vamos para o primeiro tópico que diz o homem Absalão. Absalão era o terceiro filho de Davi, com Maacá. O nome Absalão significa o pai é de paz. Que contrariedade! Se seu nome significa pai de paz, nós vemos tanta guerra, tanta morte na história de Absalão. É algo que nos deixa muito contrariado, algo que nos deixa atônito ao perceber que ele foi totalmente ao contrário do seu nome. Duas coisas o distinguem: seus longos cabelos e sua aparência física, que eram sem defeito. Então, em todo Israel, diz lá em 2 Samuel, que não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Absalão era o filho predileto de Davi, e há muitos detalhes sobre o homem Absalão, em especial quanto à beleza física, mas nenhum destaque para sua vida espiritual. Então é triste quando o nome de uma pessoa aparece em alguma cena apenas com pontos negativos, como foi no caso de Absalão. Absalão tinha qualidades físicas, seu exterior bonito, mas não tinha qualidades espirituais, não tinha as qualidades do seu pai, que além de ser formoso, era também humilde, que tinha comunhão com o Senhor. Nós não vemos isso em Absalão. Já vamos para o segundo subtópico, que diz: em que consistia a causa da revolta de Absalão? Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio da sua família devido às suas faltas. Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos, e isso resultou em grande ódio e amargura no seu coração para com o pai. Davi permitiu que o ódio, Davi permitiu que ali o rancor dominasse o coração dos dois, e não fez com que a reconciliação se desse o mais rápido possível. Isso criou raízes de amargura que aprofundou no coração de Absalão, e Absalão acabou por planejar uma revolta, uma vingança contra o seu próprio pai. Os irmãos que acompanham, os professores devem ler os capítulos anteriores para os professores entender. Absalão, ele comete um homicídio contra o seu meio-irmão. E aí nós vamos perceber que Davi fica muito irado com Absalão e Absalão tem que fugir. E nessa fuga, Absalão fica longe e Davi não quer reconciliar com seu filho, não o chama, a não ser por um pedido do seu comandante Joabe, depois de anos. E aí eles voltam, mas não se reconciliam. Eles dão um abraço, mas por dentro eles não se perdoam. E isso foi criando uma raiz de amargura. Então, irmãos meus, muito cuidado para com a amargura, para com o ódio, para com a falta de perdão. Nós sabemos que a vingança, que a falta de perdão é um copo de veneno, que quem tem a falta de perdão, quem quer vingar-se, está tomando o próprio copo de veneno. Então nós tomemos muito cuidado com isso. Isso não faz bem para nós, não faz bem para a nossa alma. Muito cuidado, os pais com os filhos, tentem se reconciliar, não fiquem brigados, não fiquem na mesma casa sem falar. Tome cuidado com isso, isso traz consequências trágicas, como veremos na aula de hoje. Temos muitas citações, professor, no nosso material. Não dá tempo, o vídeo é curto, não podemos fazer muito longo, mas temos muitas citações a respeito disso no nosso material. É só clicar aqui no link aqui embaixo e entrar em contato conosco. Por vezes, os pais contribuem para que os filhos tomem caminho da rebeldia deliberada. Tome cuidado, pai, mãe. A Bíblia diz para não irritar os seus filhos. Tome cuidado com as suas atitudes, por menor que elas sejam. Elas estarão abrindo um caminho para algo, ou bom ou ruim no futuro. Então o pai e a mãe precisam estar muito preocupados com a sua atitude, que isso refletirá na vida de seu filho. A vida do seu filho não é 100% a sua atitude, ele também vai ter as suas escolhas.
Mas muito do que o pai e a mãe faz, muito do que o pai e a mãe fala, muito do carinho dado ou não dado, né, negado, isso refletirá lá na frente como sendo uma grande influência para as atitudes do seu filho. Então tomemos cuidado. Vamos para, já nesse momento, falando de filho, falando de pai, nós temos a dinâmica de número 1. É muito importante, vai ajudar muito os alunos a esclarecerem essa ideia. Como é que é a dinâmica 1? Bem simples, o professor vai distribuir um copo descartável para cada um de seus alunos. E a princípio, o professor deve dizer que todos eles devem proteger o seu copo. Isso, entregue um copo e fala, vocês devem proteger o seu copo. E o professor vai chamar à frente um outro aluno e vai dizer para esse aluno, olha, você vai tentar roubar um copo desses outros alunos. A sua missão é tentar roubar um copo deles. Pegue lá um copo. E a hora que o professor der o sinal, falar já, aí esse aluno vai tentar pegar o copo de um dos irmãos e todos os irmãos vão proteger. Proteja mesmo, é para proteger. E aí depois disso, o professor vai falar, pare, e vai mostrar, olha como é difícil ele pegar um copo, porque todos estão protegendo. Agora, eu quero que todos os irmãos peguem o copo que é de vocês e coloquem em cima da mesa, ou algum lugar mais afastado deles. O professor vai pedir que eles levem, coloquem numa mesa, coloquem numa cadeira que esteja mais longe. E aí o professor fala para eles se tornarem aos lugares dele, e aí o professor fala, já, e o irmão vai tentar pegar novamente o copo de um deles, o que vai ser fácil, porque eles estão longe dos copos. E aí o irmão vai pegar e pode pegar vários deles. E aí o professor pode concluir dizendo, olha irmãos, o copo representa o filho, os seus filhos, cada copo. E perceba que quando eles estavam perto de você, você conseguiu protegê-los da tentação. Aquele irmão que estava tentando pegar os copos representava a tentação, o pecado, o inimigo que tenta levar os nossos filhos a rebelar-se. Então mostra que quando você estava próximo do seu copo, próximo dos seus filhos em intimidade, em comunhão, sabendo o que eles estão passando, né, sentindo o que eles estão sentindo, foi fácil protegê-los. Mas quando você estava longe porque alguma coisa os separou, porque tem uma briga, uma raiva, uma cólera, uma amargura no coração que fez os separar dos filhos, aí foi fácil o inimigo vir e levá-los à rebelião, assim como foi com Davi e Absalão. Se Davi tivesse guardado Absalão junto de si, talvez esse mal teria sido evitado, mas teve uma fúria, um rancor, um ódio que ficou entre eles, entre a relação deles, que fez com que fosse fácil que o inimigo fosse alcançá-lo para a rebelião. Que possamos viver em harmonia com nossos filhos, evitando qualquer tipo de mágoa ou ressentimento e cultivando sempre o diálogo, a amizade e o amor, protegendo dessa forma contra toda investida do inimigo para roubá-los e conduzi-los à rebelião. Amém, meus irmãos? Essa é a dinâmica de número 1, vai ser de muito proveito para a sua vida. Nós já vamos seguir nesse momento para o tópico 2. E nesse tópico 2 nós já queremos falar a respeito da revolta de Absalão. Primeiro, a fraqueza do reinado de Davi. Davi, ao ocultar seu duplo pecado lá atrás, como falamos na aula passada, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Tem uma citação que diz que o rei tinha perdido o primeiro amor e o respeito do seu povo. Ou seja, o reino de Davi, o reinado de Davi estava em decadência. Começou com o pecado, mas as consequências começaram a vir e ele mesmo, Davi, começou a ser mais relaxado, começou a desanimar. E aí nós vemos que ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino estavam se acumulando, aumentando grandemente a insatisfação do povo. Logo, o servo de Deus deve fazer de tudo para proceder corretamente perante Deus e perante o povo. É necessário, em 1 Timóteo diz, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar, que seja irrepreensível, que não tenha nada do que se envergonhar ou do que alguém notar algo nele, que não dê motivos para que outros o repreendam.
É sempre perigoso quando um obreiro vai deixando brechas em sua vida ministerial, o que pode ser elemento útil para os absalões que estão sempre procurando oportunidade para desfazer sua liderança, chegando ao poder. Tomemos cuidado com os absalões, tomemos cuidado com as brechas que deixamos em nossas vidas, evitemos cair no mesmo pecado de Davi, que após pecar, reconciliou com Deus, pediu perdão, mas desanimou de muitas coisas, e aí o seu reinado foi decaindo. O segundo subtópico diz o Absalão político. Absalão, ele era politiqueiro, no sentido de usar processos não corretos para chegar ao cargo do pai. Absalão toma a iniciativa de uma campanha deliberada para transferir a lealdade que o povo dedicava a seu pai para si mesmo, como legítimo herdeiro do trono. Nós percebemos que Absalão agia da seguinte maneira nessa campanha política que ele estava fazendo. Ele demonstrava espírito de grandeza através de carro com cavalos e 50 homens. Ele exercia uma função que não era sua, ele sentava-se à porta da cidade como juiz, já tentando chamar a atenção do povo para si, dizendo que se ele fosse juiz, ele seria o melhor juiz de todo mundo. E ali ele tentava roubar o coração de cada um, ou seja, ele tentava ludibriar as pessoas para que acreditassem nele, para que lá na frente pudessem apoiá-lo na sua rebelião. Temos muitas citações, professor, não dá tempo da gente falar tudo, mas vamos seguindo. O próprio Absalão apresentava as falhas no setor administrativo do rei. Ele mostrava que o governo do rei estava falhando e colocava os pontos das suas falhas, das falhas do rei. Ele fazia a falsa bajulação, sabe aquela pessoa que abraça, que beija, que elogia sem estar nem aí, nem conhecendo a pessoa, e as pessoas, muitas acreditam, falam, olha como Absalão, ele é amoroso, como Absalão, ele é aquela pessoa verdadeira. E Deus que sabe o coração, sabia como era falso as intenções de Absalão. Ele usava as pessoas para tentar chegar ao poder. Ele tinha uma falsa devoção a Deus, ele demonstrou isso, a falsa devoção a Deus, falando para o seu pai que ele iria cumprir um voto em Hebrom, quando na verdade tudo isso fazia parte da sua trama, do seu plano. Habilidade em ser sagaz. As pessoas se deixaram levar por toda essa ação sagaz, sem que percebessem seu real significado. Ele enganou todo mundo. Ele começou a enganar e as pessoas foram sendo convencidas de que Absalão era o melhor para a nação, o que na verdade se deu muito ao contrário. Absalão acabou falecendo, morrendo. Por quê? Porque rebeliou-se, exatamente por isso. Rebeliou-se contra o ungido do Senhor, que era o seu pai. Vamos seguir, irmãos. O terceiro subtópico diz: proclamando-se rei. Absalão preparou emissários e ao seu sinal, ao som de trombetas, deveria ser proclamado a todo Israel: Absalão reina em Hebrom. Então, Absalão pede ao rei: olha, deixa eu cumprir um voto em Hebrom. O rei diz: vai em paz, e ele vai. Mas isso não era para paz, porque Absalão vai até Hebrom, lá onde seu pai também começou a reinar, e Absalão começa a reinar lá. Porém, Absalão já tinha preparado tudo, já tinha convencido muita gente de várias tribos. Enquanto ele estava lá querendo ser juiz, ele perguntava: de que tribo você é? De que tribo você é? Ele ia ganhando o voto de um, ganhando o voto de outro. De repente ele viu que já tinha uma boa população para conseguir se rebelar, e aí ele começa a rebelião. Ele envia emissários e mensageiros para várias partes do país para avisar: olha, Absalão está reinando em Hebrom, é bom que todos fiquem do seu lado. Absalão fez algo muito sujo, e aí nós vemos que Absalão estrategicamente buscava apoio naquela região de Hebrom também. Fez um convite especial para 200 pessoas escolhidas a dedo, que eram de influência, mas não sabia de nada. Então ele chama pessoas que talvez eram próximas a Davi, que eram da confiança de Davi. Ele chama pessoas que eram ali de perto do palácio e chama para eles irem a Hebrom com ele. E ele vai com cerca de 200 pessoas para lá para cumprir um voto. Era o que as pessoas achavam, mas não sabiam da trama, do plano maléfico do próprio Absalão. Estava montando todo o projeto para a conspiração de Absalão. Ele estava, nesse momento, já havia montado, porque ele já tinha passado mais de 4 anos efetuando esses cálculos na sua mente, tentando pecar, tentando até ir contra o seu pai, e se precisasse, ele estava disposto a matar o próprio pai. Quarto, a lealdade dos servos de Davi. Ao tomar conhecimento da ação de seu filho Absalão, Davi apronta para fugir.
E junto com Davi vai muita gente. Mas o texto faz destaque à lealdade de um estrangeiro de Gade, cujo nome era Itai. É muito interessante, meus irmãos, a respeito de que um estrangeiro demonstrou lealdade para com Davi e que nós vemos que nem o seu filho teve a lealdade. Não são todos que estão ao nosso redor que têm lealdade, que são leais, que estão ali junto com você na tristeza, ou na dor, ou na alegria, ou também na tristeza, que estão com você nos momentos fáceis, mas estão naqueles difíceis, que estão com você na bonança, mas que fazem parte da necessidade também, da tormenta. Eles estão juntos. Isso é ser leal, é poder contar com essa pessoa, e essa pessoa pode contar com você. Há uma relação de lealdade. Davi tinha vários homens leais a si, é o que esse tópico quer dizer. Olha, vários indivíduos colocaram a vida em risco por Davi, ajudaram a confundir os planos dos inimigos, trouxeram alimento e auxílio nos momentos de necessidade e lutaram por ele a fim de protegê-lo. Quando Absalão começou o seu plano, a executar o seu plano, Davi foge. Com ele vai muitos que o ajudam e se infiltram até no meio do povo de Absalão para fazer com que Davi voltasse a reinar. Lealdade era a palavra de poucos, pelo que Davi levou consigo aqueles poucos. Então valorize quem é leal a você. E aí você pode perguntar, mas como saber quem é leal? E aí eu te digo, olha só, Itai se coloca à sua inteira disposição com toda a fidelidade, afirmando que ficaria ao seu lado, quer fosse para a vida, quer fosse para a morte. Na história da rebelião de Absalão, nós aprendemos também o valor da amizade e da lealdade. Tal posicionamento deveria partir do seu filho, de ficar ao lado do pai. Mas é também verdade que nos momentos de adversidade, nós descobrimos quem são nossos verdadeiros amigos. É nesses momentos. A adversidade separa o falso do verdadeiro, o espúrio do genuíno. E aí, nesse momento, já cabe a dinâmica 2 para dizer a respeito de lealdade. Como o professor pode fazer? O professor pode pegar um caderno, um caderno comum com arames, e o professor vai pegar e vai chamar um aluno, vem aqui à frente. Olha, pega esse caderno, segura esse caderno. Está tudo normal com esse caderno? Está tudo normal. O professor não esqueça de preparar previamente, colocando algumas folhas soltas no caderno. Pode colocar uns pedaços de papéis ou até algumas folhas do caderno mesmo. O professor destaque e deixe dentro do caderno. Tire, separe do arame e deixe solto aqui dentro do caderno. E aí, diga ao aluno, ele vai falar que está tudo ok, está um caderno normal. Nesse momento, o professor vai pedir para o aluno, então vamos fazer o seguinte, você vai pegar pelo arame e vai chacoalhar para ver como se fosse ver se tem alguma coisa dentro dele. E aí o aluno vai pegar e vai chacoalhar o caderno, né? E aí, conforme vai chacoalhando, vai caindo algumas folhas. E essa é a intenção. Por quê? É no momento da tormenta, é no momento da dificuldade, é no momento, sabe, ali ó, que a sua vida está sendo chacoalhada, que nós vemos quem realmente é leal. Aqui esse arame do caderno, o arame do caderno que o professor vai mostrar, simboliza a lealdade. Nem todos estão entrelaçados lealmente a nós. Nem todos estão entrelaçados pela lealdade. Alguns estão, como essas folhas que sobraram aqui, que realmente no momento da dificuldade, elas continuaram conosco. São as pessoas que estão ao nosso redor, que quando vem a luta, a tribulação, elas continuam ali. Mas ao contrário, aquelas folhas que caíram são as pessoas que estão junto conosco, no nosso círculo de amizade, na nossa família, mas que quando vem a tempestade, elas fogem, elas pulam fora, elas caem fora da nossa vida, assim como nós podemos perceber na vida de Davi. Quando chacoalhou a vida de Davi, naquele momento de perseguição, de luta, alguns estrangeiros e alguns de Israel ficaram com ele, assim como Itai estava ligado com ele através da lealdade. Mas muitos, pularam fora e foram para o lado de Absalão. Inclusive o próprio Absalão não tinha lealdade para com seu pai. Diga ainda que quando vêm as provas em nossas vidas, só permanecem conosco aqueles que têm lealdade. Muitos acabam caindo fora e por vezes até se rebelando contra nós. Assim como foi com Davi, vários o seguiram e foram leais, inclusive alguns estrangeiros. Porém, seu filho e outros que com ele estavam caíram fora e se rebelaram num dos momentos mais críticos da sua vida. E aí nós podemos seguir, irmãos, e vamos para o terceiro tópico a respeito da morte de Absalão. Primeiro subtópico, coração de pai. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o próprio filho. Olha que situação terrível.
É triste para um pai ter que formar uma organização militar para lutar contra o próprio filho. E embora por razões políticas Davi fosse obrigado a combater, seu coração sangrava por seu filho teimoso, de coração mau, e ele deu instruções claras com relação à segurança do seu filho. Então Davi se propõe a ir para o combate, mas o povo não permite. Quando Davi fala, nós estamos preparando esse exército para enfrentar o exército de Absalão que vem aí, mas aí o povo falou, olha, pode até fazer, mas você não vai, Davi, você vai ficar na retaguarda nessa cidade aqui, você não vai para a batalha. E aí eles deram um motivo falando que Davi valia muito mais que milhares de soldados dele. E na verdade o que Absalão procurava, o que o exército de Absalão procurava era o rei Davi. Então se eles matassem Davi, tinha sido acabado, a revolta seria bem sucedida. E aí nós vemos também que o povo queria evitar que o próprio pai tivesse que confrontar o filho, ver a morte do filho, ou ter que matar o próprio filho. Isso seria terrível, por isso o povo pediu para que ele ficasse. E aí Davi, quando o exército está se preparando para a batalha, Davi avisa a todos, os comandantes, e fazendo que seja audível para todo mundo, fala, olha, mas cuidado com o Absalão. Dá a impressão que Davi fala, cuidado com o menininho, cuidado com o meu menino, meu garoto. Irmãos, Davi acreditava, de olhos fechados, que Absalão estava fazendo só uma traquinagem de adolescente. Davi não percebeu e não entendeu o tamanho da gravidade do pecado de Absalão. Passava a mão, queria, não, trate ele com bondade. Claro que nós sabemos que ele era pai e tinha amor pelo seu filho, mas nós vemos que pelos mesmos erros que Davi cometeu lá atrás, o seu filho estava o imitando, e também por Davi não ter repreendido e nem amado da forma correta. O rei esperava que seu exército saísse vitorioso, mas não conseguia suportar a ideia da morte do seu filho. É claro, é muito difícil e nós entendemos. Aí nós vamos para o segundo subtópico que diz o preço da rebelião de Absalão. A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca do poder, custar-lhe-ia a vida, custar-lhe-ia muito caro. Ou seja, os dias de Absalão já estavam numerados. Restava-lhe pouco tempo de vida e ele tinha cometido um erro fatal. Os homens de Davi entraram em combate com os homens de Absalão, e aí eles estavam numa floresta, muitos morreram ali numa batalha travada. Os homens de Absalão começaram a ver que estavam perdendo, Absalão viu que estava perdendo, subiu no mulo e fugiu. Quando ele foge, a Bíblia diz que ele fica preso pela sua cabeça nos galhos. Nós sabemos que ele tinha um cabelo muito bonito, e os historiadores dizem que eles ficaram presos pelo cabelo. E aí ele preso pelo cabelo, a mula vai embora e ele fica ali preso. E aí vem alguns soldados de Davi, olham, mas não matam, porque lembram que Davi havia falado, cuidem bem do meu filho, não façam nada de mal. E aí eles vão avisar o comandante Joabe, e o comandante Joabe fica furioso e fala, por que vocês não mataram? E o próprio comandante Joabe vai até lá e traspassa Absalão com 3 flechadas, e a sua guarda-costas, os seus guardas-costas, seus 10 homens, acabam terminando de matar o Absalão. Olha, Joabe então foi até Absalão e traspassa com dardos. Depois disso, o combate termina. O fim de Absalão foi trágico, porque ele agia como usurpador, rebelde. Pela lei, ele deveria morrer. Está lá em Deuteronômio 21, 18 e 21. E aí nós vemos, era tão inútil que Absalão houvesse desperdiçado a vida da maneira que o fez. Ele podia ter ido ao trono, ele podia ter amado seu pai, podia ser um príncipe abençoado, mas ele decidiu rebelar-se e morreu cedo, morreu precocemente. Nós vemos lá que o pobre Absalão nem ao menos teve o luxo de repousar no túmulo que havia preparado para si mesmo. Sua rebelião furtou-o até mesmo disso. A rebelião ela acaba com muitas coisas em nossa vida. Nós só perdemos quando nos rebelamos. Toda rebeldia tem seu preço, por isso é melhor sempre evitá-la. Olha, todos os atos que contrariam os planos de Deus estão mais cedo ou mais tarde condenados ao fracasso. E aí nós vamos para a conclusão que diz lá, a rebelião aborrece a Deus. Deus não gosta de rebelião. Evitemos, pois, o pecado da rebeldia, fujamos desse pecado. Se vemos que surge alguma coisa de ira, de amargura, busquemos o perdão de Deus, já cortemos esse pecado, voltemos a amar a Deus de todo o coração, que toda raiz de amargura seja desfeita. Peça ao Espírito Santo a ajudar você a limpar aí o seu coração de toda essa mágoa que você tem, que os seus alunos tenham, para que nada de rebelião venha acontecer. Devemos tratar aquilo que está aqui dentro, a princípio.
E sejamos fiéis e santos, sejamos leais ao Senhor, aos nossos companheiros, àquelas nossas autoridades. Nesse ponto da lição, encerrando, para concluir, nós podemos fazer a dinâmica 3. Como é a dinâmica 3? O professor vai precisar de uma caixa de fósforo, com palito de fósforo dentro, mostre aos seus alunos, diga que a caixa de fósforo representa a liderança, que na lição simboliza Davi. Então vamos dizer que a caixa simboliza Davi. Cada um dos fósforos que estão aqui dentro simboliza todos os liderados, seus súditos, que estão debaixo da autoridade, protegidos pela autoridade, estão protegidos, né? Eles não caem, eles estão guardados pela autoridade. E aí o professor pode chamar o aluno na frente e pedir para que ele risque o palito e acenda. Deu a caixinha para ele e peça para que ele risque e acenda. Enquanto ele está riscando e acendendo, o professor pode dizer, olha, teve alguém que saiu debaixo da autoridade, não quis mais estar debaixo da autoridade, e aí quis se rebelar, quis se levantar, quis se opor à autoridade. E quando ele quer se opor, ele tenta riscar a imagem da autoridade, e aí, ele risca. Mas nós vamos ver o que acontece. Quem está se queimando é ele que se levantou. Nós vamos perceber que isso aqui vai acabar em nada, como todo mundo já sabe. Ele vai se queimando, ele vai se acabando, ele vai se definhando. Por quê? Porque se rebelou. Nós vamos perceber, o professor pode deixar até queimar mais o palito, mas no final da dinâmica nós vemos a caixa está intacta, talvez com um risco que o rebelde fez. Mas aqui, o rebelde está estragado, está ali morto, inútil, agora não serve para mais nada, queimado, e se deixássemos mais ficaria em cinzas. É importante que o professor pergunte para os alunos, olha, o que aconteceu com o palito de fósforo? E o que aconteceu com a caixa? E deixe eles discutirem. E aí o professor diga assim, conclua dizendo que o palito depois se queimou e foi reduzido a nada, assim como Absalão, que foi morto na batalha contra seu pai e rei. Vale dizer também que a caixa está intacta, talvez com um pequeno risquinho na lateral que o palito causou. Isso demonstra que a rebelião pode até trazer alguma marca na liderança, como aconteceu na vida de Davi. Porém, o maior prejudicado será sempre aquele que se rebelou. Evitemos o pecado da rebeldia, pois ele pode queimar tudo que temos e somos e nos levar à ruína. Estaremos sempre seguros, sempre, se estivermos em Deus, fiéis à sua vontade e submissos à sua autoridade. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer aos irmãos, nesse momento, agradecer mais uma vez por termos chegado a 1000 inscritos e falar aos irmãos, olha, nós estamos fazendo um sorteio lá na nossa página no Facebook, facebook.com/canal textuário. Os irmãos vão até ali, tem uma publicação falando a respeito do sorteio da Bíblia da Escola Bíblica. E nessa publicação, os irmãos, através dela, podem participar do nosso sorteio. Como assim? Os irmãos vão lá, cliquem na publicação, no comentário. Ali nos comentários, o irmão vai colocar 3 amigos. Coloque o nome de 3 amigos, Cite 3 amigos nos comentários, marque lá os 3 amigos e curta a nossa página também. Ao fazer isso e ao compartilhar a imagem do nosso sorteio para os seus amigos, os irmãos estarão participando do nosso sorteio. Então, se os irmãos quiserem saber mais, é só entrar nas nossas redes sociais, facebook.com/canal textual. Deus continue abençoando, não deixe de se inscrever, de clicar no joinha, no curtir e de comentar esse vídeo. E não esqueça também de entrar em contato conosco e pedir o nosso material que é grátis. Deus continue abençoando sua vida. Boa aula, até a próxima.